gente vai bater um papo mais sério. Estamos recebendo hoje no nosso Sol News o médico que compõe a linha de frente do combate à Covid-19 em Patos desde o início dessa batalha. Dr. Pedro Augusto, boa tarde, seja bem-vindo ao Sol News. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, pela TV Sol. Boa tarde, um especial às mulheres, como você falou no começo do programa, as mulheres das nossas vidas, e aí minha esposa, minha mãe, minhas filhas e todas as mulheres da nossa região, que esse possa ser um dia de muita felicidade para elas. Esperamos que seja, doutor. Doutor, vamos começar falando da atual situação em nossa cidade. A gente não queria estar abordando mais esse tema mais uma vez, mas é preciso. Os números apresentados nos últimos dias mostram um crescimento significativo de casos e uma preocupação bem maior por parte dos poderes públicos e de vocês, médicos, que têm esse contato direto, inclusive têm bem mais propriedade para falar sobre o assunto do que nós que estamos aqui de fora. Qual o principal motivo para esse crescimento, para essa atual situação? Márcio, acho que sua pergunta é muito pertinente. A gente não consegue encontrar um único motivo. A gente tem visto, na verdade, vários motivos. E aí, o fato da população ter ficado mais displicente em relação às aglomerações, o fato da população ter, infelizmente, se descuidado mais em relação ao uso de EPIs, de máscaras, de álcool em gel, do distanciamento. Veja que a gente aqui está mantendo o nosso distanciamento. O fato também de que a gente tem recebido essa cepa nova, né, que é essa cepa que foi descoberta na Amazônia, mas que já se espalhou por todo o Brasil, e a gente, recebendo essa cepa, a gente tem notado que ela é muito mais agressiva, o contágio é muito mais rápido, muito mais fácil, ela tem pego pessoas jovens, então pessoas jovens têm adoecido com mais facilidade e acaba superlotando os hospitais de todo o estado e de todo, na verdade, de todo o Brasil. A gente tem visto relatos de todos os estados do Brasil com superlotação nos hospitais. A gente conversava em off, doutor, aqui agora há pouco tempo, sobre a superlotação em Patos. Nós frisávamos João Pessoa e Campina Grande como exemplos mais claros por ser os maiores centros do estado, mas a situação de Patos não é muito diferente, não. O senhor comentava que hoje temos mais de 100% da ocupação dos leitos na nossa cidade, não é isso? É isso, é muito rotativo, né? Então, assim, no final de semana a gente atingiu 100% de lotação nas nossas UTIs. O governo do estado, a Secretaria Estadual de Saúde, elas têm feito um trabalho incessante realmente na tentativa de abrir novos leitos, de aquisição de novos materiais, equipamentos, mas os nossos leitos no final de semana de UTI, que são 26 leitos, eles foram todos ocupados. Os leitos de enfermaria também, que a gente tem 20 leitos de enfermaria, também foram todos ocupados. Como existem altas, existem óbitos, isso é muito rotativo. Então, agora a gente ainda tem 1 ou 2 vagas nas enfermarias, mas a gente entende que qualquer ocupação mais de 90% deve ser considerada como ocupação máxima, porque às vezes você chega no hospital e você já não tem mais vaga em UTI, em enfermaria, para a pessoa que infelizmente vai falecer por falta de assistência. É a mais pura realidade, dura, nua e crua. E por falta de informação não foi, doutor. Os meios de comunicação estão sempre alimentando as novidades. Desde o início vem se tratando com total seriedade essa questão do isolamento, no qual nós estamos respeitando todos os itens de segurança, são postos em prática para que todo mundo tenha acesso e saiba como agir, mas infelizmente grande parte da população não respeita. Doutor Pedro, inúmeras dúvidas surgiram na cabeça da população sobre essa nova cepa que o senhor acabou de falar, da Covid-19. O que significa esse termo em si? Veja, é importante todo mundo salientar o seguinte: qualquer que seja vírus, então a Covid é uma doença transmitida pelo vírus que é o SARS-CoV-2. Então os vírus, eles são seres vivos extremamente primitivos, então eles são formados exclusivamente por uma cadeia, seja de DNA, seja de RNA. E esse vírus, ele tem uma facilidade muito grande de mutações. Então,
pela própria primitividade da sua composição, elas acabam se multiplicando, se replicando e se transformando com muita facilidade. Então, citar o exemplo, por exemplo, do vírus da gripe. A gente tem mais de 3.000, 4.000 cepas diferentes do vírus da gripe. Então, era de se esperar que isso acontecesse também com o SARS-CoV-2. Ele começa a se replicar, começa a se adaptar a ambientes, então tem uma cepa diferente na Europa, tem uma cepa diferente na África, tem uma cepa diferente na Amazônia, porque ele vai se adaptando. O vírus ele é mutável, ele é facilmente adaptável. Agora, o problema nosso é que a nossa cepa, além dessa facilidade de acomodação no meio ambiente, ela trouxe essa particularidade. Ela é muito mais agressiva, ela é muito mais transmissível e isso fez com que a doença que a gente transmitia, uma pessoa transmitia para 3, 4 pessoas, agora uma pessoa está transmitindo para 10 ou mais do que 10. E isso fez com que houvesse essa superlotação realmente das redes hospitalares, sejam públicas ou privadas. A ciência estuda para que possa se desenvolver vacinas que gerem anticorpos na defesa, mas o vírus também se desenvolve. E com essa desenvoltura ele vem mais forte, é exatamente isso, então. Exatamente isso, exatamente isso. Então o vírus, ele, qualquer que seja o micro-organismo, né? Então os micro-organismos, eles têm essa particularidade. A exemplo, por exemplo, das bactérias. Bactérias, a gente cria um antibiótico que combate um certo tipo de bactéria, até o momento que aquela bactéria começa a ganhar resistência àquele antibiótico e começa a se multiplicar aquela bactéria resistente. O vírus é exatamente isso. O vírus, a gente cria os nossos anticorpos para proteger o nosso organismo do vírus e a vacina tem essa função de estimular a produção de anticorpos até que o vírus consiga driblar esses anticorpos e formar uma cepa que seja resistente a esses anticorpos. A gente espera, e os estudos ainda têm mostrado que existe uma eficácia das vacinas disponíveis a esse vírus no Brasil. No entanto, como a eficácia era pequena ainda, a gente não, como o número de vírus ainda é pequeno, o número de pessoas doentes, a gente não consegue ter certeza disso. Então a gente espera realmente que as vacinas se mantenham eficazes, porque senão vai acontecer que a população vai todo mundo adoecer e aí realmente será uma superlotação em massa dos hospitais. Doutor, algumas reportagens apontam 11 novas variantes que já é possível encontrar-se na Paraíba. O que essas variantes têm a ver com a cepa e como é possível comprovar essas 11 novas variantes? A comprovação tem que ser por estudo genético, né? Então ele pega o vírus e a gente vai pegando as pessoas que estão doentes, vão fazendo a avaliação genética desse vírus para ver que tipo de gene tem o vírus. E aí conforme o gene muda, apenas uma moléculazinha daquele gene acaba fazendo com que a gente confirme uma nova variante. Então, na Paraíba, como você disse, já são 11 tipos diferentes de variantes. Aquela que veio da China já poucas vezes circula no nosso meio ambiente, né? O vírus já se adaptou ao nosso meio ambiente, o que é muito complicado para a gente. Vejam que todas as doenças virais, elas são adaptáveis a uma região. Então, a gente tem vírus que são típicos da Ásia, vírus que são típicos da Europa. No caso do SARS-CoV-2, não. Ele é facilmente adaptável. Então, ele se adaptou a todos os meios ambientes. Então, se adaptou ao Nordeste, se adaptou ao Sul, se adaptou à região amazônica. E isso traz muita preocupação no meio científico, porque a gente tem que ter muito cuidado com o vírus, com tanta letalidade e com tanta mutação. Para auxiliar a desenvoltura do vírus, doutor Pedro Augusto, essa facilidade de adaptação, a gente vê que eles proliferam em países de clima quase zero ou abaixo de zero e em países tropical, como é o nosso clima do Brasil. Então a facilidade de proliferação, de contágio, torna-se maior por conta disso, porque em todo buraco ele chega e se dá bem, é isso? É isso mesmo, é isso que você falou, Márcio. Então, a preocupação da gente é essa, é um vírus que ele não está escolhendo
nem ambiente, nem paciente também. Então, a gente vê que o vírus se adapta também ao corpo de pessoas mais jovens, de pessoas mais idosas, com vários fatores de risco, como hipertensão, diabetes, obesidade. Então, o importante é que todo mundo se previna. Eu acho que houve um erro em relação à conduta dessa pandemia, porque a população começou a entender que, poxa, não, o vírus só vai matar parte da população, muito poucas pessoas são hospitalizadas, mas não dá para prever quem serão essas pessoas. Então é importante que todo mundo entenda, poxa, você não quer ser uma pessoa hospitalizada, você não quer que seus familiares sejam hospitalizados, sua mãe, seu pai. Então não dá para prever, não, a minha família vai passar bem, ou a história dizer, não, porque eu sou atleta, eu vou passar bem por essa doença. Então isso não existe. O importante é saber, o vírus está aí e em algumas pessoas ele é muito grave. E para comprovar isso, a gente teve o registro na madrugada de hoje, um jovem de 30 e poucos anos veio a óbito em decorrência de problemas com a Covid-19, o que se taxava no início que só pegaria mais pessoas com comorbidade ou pessoas da terceira idade, agora vem se comprovando um cenário totalmente diferente. Pois é, a gente tem visto muito isso. No hospital, a gente tem visto essas pessoas que no primeiro momento, ano passado, não adoeceram e que agora têm adoecido de forma muito grave. Então, são pessoas que chegam com 80% do pulmão comprometido, com 90% do pulmão comprometido, o que é incompatível com sobreviver. Ninguém sobrevive com 10% do seu pulmão ou com 20% do seu pulmão. Então, essa pessoa precisa ser entubada para fazer ventilação mecânica e, numa tentativa, meio que a gente levando até as últimas consequências para ver se a gente consegue fazer com que parte daquele pulmão ainda consiga respirar e que seja viável a vida dessa pessoa. Então, eu tive plantão na semana passada na UTI e me impressionou o fato de que dos 10 leitos, porque como são 3 UTIs, a gente tem 2 UTIs de 10 leitos e uma UTI de 6 leitos. Então, dos 10 leitos da UTI, a gente tinha metade dos pacientes internados eram mais jovens do que eu, então tinham menos de 40 anos. E isso chamou muita atenção, porque a gente, no primeiro momento, não estava acostumado a ver pessoas tão jovens morrendo. Doutor, durante o fim de semana, eu vi em alguns comentários em redes sociais o senhor alertando o povo que os leitos não são suficientes para atender a todos e que o que teria que ser feito seria um tratamento precoce contra a Covid-19. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre esse tratamento precoce, como poderia ser realizado, se realmente existe um tratamento precoce e se é eficaz também. Essa dúvida queria que seja pertinente na cabeça de muita gente. Veja, eu acho que essa é a pergunta do milhão, vamos dizer assim, porque a gente, desde o começo da pandemia, a gente vem tratando várias drogas que o objetivo principal dessas drogas são evitar o que a gente chama de cascata inflamatória. Então, um vírus, quando ele entra em contato com o nosso organismo tem uma sabiedade que provoca uma cascata inflamatória para combater aquele vírus. Então, mas essa reação inflamatória, ela começa também a agredir órgãos que são próprios do organismo, a exemplo do pulmão, a exemplo do rins. Então, para a gente tentar evitar essa cascata inflamatória, a gente no começo começou a usar algumas drogas que a gente chamava drogas modificadoras da evolução da doença. E a exemplo delas a gente tinha a hidroxicloroquina, né? E depois vários estudos, alguns mostrando eficácia, outros mostrando menos eficácia. Depois começaram a surgir outras drogas, a exemplo da ivermectina, da anita. Mas o importante é saber o seguinte, que a população ela precisa, ao aparecimento dos primeiros sintomas, procurar assistência médica, seja nas UBSs, seja na UPA, seja no hospital, para que já comece o tratamento na fase inicial da doença. Então, a doença ela tem uma fase inicial, que é essa fase de transmissão viral, onde o vírus vai se multiplicando, até chegar nessa fase inflamatória, que é a fase que a gente tem que tentar evitar que o organismo chegue, porque é a fase de gravidade da doença. Então, a gente quase sempre inicia o tratamento com vitaminas para melhorar a imunidade e com antibiótico, anti-inflamatório para tentar diminuir essa reação inflamatória.
Aproveitando sua deixa, doutor, outra pergunta aqui que não quer calar. O vírus evoluiu, as mutações foram inúmeras. Essa cepa e essas variantes hoje são mais fortes. Hoje, em comparando-se ao cenário de um ano atrás, os sintomas são os mesmos ou surgiram outros novos sintomas que podem detectar o início da Covid-19? Não, os sintomas são os mesmos, né? As pessoas começam normalmente com dores do corpo, com dores de cabeça, algumas pessoas têm diarreia, outras pessoas começam a apresentar o quadro febril já no começo, depois começam a aparecer sintomas respiratórios, e aí tem a tosse, algumas pessoas têm a perda do olfato, a perda do paladar. Então, gente, na medicina, a gente conhece muito poucas doenças que têm perca do olfato ou perca do paladar. Se vocês tiverem esse sintoma, já procurem assistência médica. Não fiquem esperando a evolução, porque essa doença evolui muito rápido. Hoje eu estou com perda do olfato, amanhã eu já estou tossindo, depois da manhã eu já estou cansado e já estou precisando ser internado. Então é importante que apareceu o primeiro sintoma, procure o seu médico, vai na UBS, mesmo que nos primeiros dias a gente não consegue a confirmação da doença por exames, porque o exame ele precisa de um tempo para que haja uma produção maior de vírus para o exame identificar aquele vírus. Então o exame de escolha é o SWAB, né, que é o RT-PCR. Ele não pode ser feito nos primeiros 5 dias de doença. A gente sempre deixa o SWAB para fazer um pouquinho mais tarde, ali por volta do 7º dia. Mas todos os médicos já iniciam o tratamento, até porque o tratamento do SARS-CoV-2 é o tratamento de qualquer virose. É melhorar a imunidade, tratar os sintomas e evitar a reação inflamatória. Para provar por A mais B que eu sigo suas redes sociais e acompanho suas postagens, eu também vi que esse fim de semana o senhor fez uma postagem no seu Instagram que torce para que não chegue a lotação geral que acabou chegando. E eu quero saber, na sua opinião, o que é que tem que ser feito? Tem uma moedazinha que a gente possa depositar na cabeça de cada um para deixar mais claro o que é que precisa ser feito? Os casos aumentam e os leitos são insuficientes. Isso é claro. Estamos próximos disso, já atingimos isso, já estamos num cenário caótico. O que é que precisa ser feito, doutor, para que a população acredite nessa doença tão letal? Veja, Márcio, então no final de semana, desde a sexta-feira, a direção do hospital, nas pessoas de Francisco e da doutora Jaqueline, eles começaram a aumentar, a tentativa de aumentar os leitos que já tem disponíveis, e a gente tinha um ambiente que a gente teve que expandir, mas para que houvesse essa expansão, a gente teve que relocar pacientes de outras enfermidades, então pacientes ortopédicos, pacientes cirúrgicos tiveram que ser transportados para outros locais, para que houvesse uma expansão do complexo Covid, né? A Secretaria Municipal de Saúde, através da pessoa de Segundo, e aí queria parabenizá-lo, foi o aniversário dele no sábado, e ele, em pleno aniversário, estava lá na UPA, organizando leitos para receber esses pacientes. Então, para disponibilizar esses leitos que a UPA, por ser municipal, deveria ser apenas um local de observação para os munícipes de Patos, mas ele disponibilizou para os munícipes de toda a região. Então, hoje a gente já tem 5 leitos na UPA disponível para internamento. Então, assim, os serviços de saúde estão se mobilizando, mas vai chegar um momento que essa mobilização não será suficiente. Então, acho que nas redes sociais eu até coloquei, gente, a gente tem que evitar o momento de fazer escolhas. A gente não pode, de repente, chegar e dizer, poxa, eu vou internar fulano e deixar de internar cicrano. Porque esse é a parte mais traumática para qualquer profissional de saúde. Escolher ou dar uma de Deus, ninguém é Deus, para escolher quem vai viver. A gente precisa realmente evitar isso. E aí a população tem que entender, gente, fiquem em casa, se previnam, usem os EPIs, evitem contato com pessoas idosas, evitem contato com pessoas que têm comorbidades, porque continuam sendo essas pessoas mais suscetíveis à fase grave da doença, né? E aí teve o mínimo de sintoma, procurem a UBS, se isolem em casa, não esperem 4, 5 dias de sintomas, porque o sintoma de doença viral, quando ele aparece, a gente já está no 5º ou 6º dia da doença. Então ninguém adoece, eu tive contato com você agora, Márcio, e
já no primeiro dia eu vou adoecer, sair daqui tossindo. Esse contato, ele só vai aparecer os sintomas daqui a 5, daqui a 6 dias. E é por isso que a gente tem visto aparecer agora, por causa de todo o contato que houve no carnaval. Então, 15 dias atrás, 20 dias atrás, todo mundo estava lá entrando em contato com amigos, com familiares, e a gente está recebendo essa carga toda agora. Então, se previnam, se cuidem, evitem realmente esse tipo de contato íntimo, que a gente vai conseguir vencer essa batalha. Trocando por miúdos, aquela conta que a gente tanto frisava aqui no nosso Sol News do Carnaval, está chegando para ser paga agora. Infelizmente, essa é a mais pura realidade. Foram inúmeras aglomerações em praias não só do litoral paraibano, mas de paraibanos estando em outros estados com contato com outras pessoas e voltando para casa após 15, 20 dias. Está chegando a conta. Doutor, para ser bem direto e claro, tratamento com corticoide funciona? O corticoide ele é usado nessa fase inflamatória da doença, né? Então, o corticoide ele é usado quando o paciente começa a ter febre em vários dias repetitivos, quando o paciente começa a ter tosse com cansaço. É a base do tratamento no hospital, a gente faz tratamento com corticoides em altas doses, o que não conseguiria fazer em casa, né? E então, a base do tratamento hospitalar é corticoide endovenoso e corticoide inalatório e o anticoagulante, que é a substância para tentar desobstruir as artérias do pulmão, para fazer com que a pessoa consiga respirar. Doutor, quero agradecer a participação, agradecer sua atenção, seus esclarecimentos, parabenizá-lo pelo papel que o senhor tem à frente desse combate desde os primeiros dias de pandemia. Agora a gente já completou um ano. E quero pedir para encerrarmos a edição desse jornal, não, porque tem matéria daqui a pouquinho. Queria lhe pedir que olhasse naquela câmera e deixasse um recado para todos que nos assistem agora. Márcio, então assim, o recado é exatamente esse. Gente, evitem o máximo possível de aglomeração, se mantenham em casa, saiam só realmente quando for essencialmente necessário, porque se a gente não trabalhar juntos, se a população não nos ajudar, a gente do hospital, a gente das UBSs, a gente das UPAs, a gente não vai conseguir solucionar o problema de todo mundo. E tantas famílias perderam entes queridos e que estão aí para se virem de exemplo. Então, evite que a sua família também seja essa, que seja atingida por essa doença e que você venha a perder um pai, uma mãe, um filho ou qualquer outra pessoa muito querida para vocês. Então, fiquem com Deus, eu espero que realmente a gente possa sobreviver a esse momento caótico. É isso, recado dado, mais claro e impossível. Mais uma vez agradecer ao doutor Pedro, sempre solícito conosco, e reforçar isolamento social, distanciamento, né, mais vulgarmente, informalmente falando, máscara, álcool em gel, higiene pessoal, por enquanto, são as doses que a gente tem que tomar para coibir, para tentar ao menos distanciar-se desse vírus. Ele mata, e mata muito.